Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa Conexão da TV Viking e mais uma vez trazendo um conteúdo aí relevante para conectar você, micro e pequeno empresário, um profissional liberal que tem um pequeno negócio e você que quer empreender a assuntos que são extremamente importantes para você ter sucesso no seu negócio. Não é, Ricardo? É isso aí. Estou aqui com meu amigo Ricardo Rocha. Olá, pessoal. Eu sou Paulo Milreu e hoje o tema é... Bom, hoje a gente vai falar de um tema que não é tão comentado assim no meio empresarial, principalmente para as micro e pequenas, né, empresas, que é a questão do processo de sucessão empresarial, sucessão familiar dentro da empresa. Ali, e né? eu conheço muito pouco desse assunto, Ricardo. E são assuntos que a gente percebe que o empresário ele não está ligado nisso. E existem alguns riscos intrínsecos nesse processo, né, que pode causar até o sumiço da própria empresa se não for feito o trâmite correto. E aí, para falar disso, nosso amigo, convidado Luciano Tani, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Ricardo, obrigado a vocês, que Paulo. Vai explanar um pouquinho desse tema com a gente, aí, elucidar um pouco para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo. Muito bom. E aí, fala um pouquinho, Luciano, sucessão. Bom, primeiro, Paulo e Ricardo, obrigado, né, pelo convite. Eu já vi que passaram por aqui pessoas extraordinárias para falar para vocês sobre vários assuntos. E é uma honra muito grande mesmo estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que, pouco a pouco, vem se falando sobre a importância da sucessão empresarial, da sucessão familiar dentro das empresas. E como o Ricardo falou, infelizmente, pouco se fala, né, na pequena e média empresa sobre a sucessão empresarial, que é algo que ela deve ser debatida e muito bem colocada à mesa num processo, né, em virtude de um falecimento de um dos sócios, né, ou no caso de uma empresa familiar, de um dos familiares da empresa. Agora, Luciano, dentro dessa questão, aliada à gestão, porque nós sabemos que algumas empresas com gestão familiar, ela tem alguns erros no processo, desde o processo da gestão e eu acredito até a questão contratual. Como o que o empresário, né, o pequeno empresário deve olhar para a questão dentro do seu contrato, a questão da sucessão, quais os riscos que corre, o que ele tem que se apegar mais, o que ele tem que começar a observar mais, se ele tem um possível herdeiro que vá assumir, quais os riscos contratuais que isso tem, o que ele tem que olhar dentro do seu processo, enfim. Ricardo, eu vejo assim, grandes empresas, eu sei que não é muito foco, nós falamos aqui sobre grandes empresas, mas a grande maioria delas já tem um processo de sucessão empresarial muito bem definido e, obviamente, ele é sempre levado em pauta em reuniões de administração, em reuniões de conselho. O pequeno e médio empresário, infelizmente, e isso, como eu falei, ele vem aumentando positivamente, ele vem colocando à mesa essa discussão. E qual que é o grande problema numa pequena ou média empresa se você não tem esse processo muito claro dentro da sua empresa? Vamos imaginar o que muito acontece, que uma empresa familiar, onde está lá o marido e a esposa ou os irmãos que são sócios da empresa e um deles vem a falecer. Automaticamente, quem vai assumir o lugar desse sócio, né, será um filho ou um familiar desse sócio falecido. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa que vai assumir a empresa, ela não está, na grande maioria das vezes, preparada para assumir a gestão do negócio, porque faz outras atividades e vai chegar ali totalmente despreparada, podendo até levar à dissolução da empresa em virtude de brigas familiares. Então a gente sabe que isso acontece muito. O que a gente sugere, primeiro, é que esse assunto possa vir à mesa dentro de uma empresa, antecipadamente. As empresas têm que se conscientizar de realmente a necessidade de falar sobre a sucessão empresarial, porque vai garantir o quê? Um bom planejamento sucessório. A continuidade da empresa. Sem dúvida. Né? Eu acho que ninguém faz uma empresa, acredito eu que ninguém faz uma empresa, ou você vislumbra um negócio pensando só enquanto você estiver ali. Nessa empresa, o intuito dela é que se permaneça por gerações. É o grande sonho. Se for familiar, ainda você está pensando... Exatamente. Então, infelizmente, as famílias, quando eu falo no contexto de empresa, elas não estão preparadas ainda para esse tipo de conversa. E isso eu vejo que é muito normal. E também é compreensível, porque nós não imaginamos que nós, como empresários, vamos vir a falecer. Né? E isso acontece em virtude de acidente, em virtude de uma morte natural. E nesse contexto que entra um seguro de sucessão empresarial. Seguro de sucessão empresarial. Seguro de sucessão empresarial. E, Ricardo e Paulo, isso infelizmente pouco se fala.
como eu falei, Não sabia nem que existia. grandes empresas fazem parte já há muito tempo e é algo bem normal entre grandes empresas falar sobre isso. Mas o pequeno e médio empresário, infelizmente, conversa pouco sobre esse assunto. E existem seguros onde, no caso de falecimento de um dos sócios, até para precaver que entre aquele herdeiro pouco ou nada preparado, que realmente não tem interesse em continuar o negócio. Nesse caso, uma pólice de seguro ela entra justamente nesse momento, porque pode comprar as cotas daquele sócio, ex-sócio, né, o falecido. Então no caso do falecimento, se há um seguro, esse seguro garante a compra das cotas. Exatamente. É esse processo, então, que o seguro vai garantir. Exatamente. Infelizmente, Paulo, no Brasil, existem pouquíssimas seguradoras que trabalham com essa modalidade de seguro. Mas é algo, assim, extremamente... eu diria que, para a empresa, isso é maravilhoso. Você ter essa segurança de que é para a continuidade da empresa. Fora isso, existe um caso muito interessante que, no falecimento de um dos sócios, a empresa, além da perda emocional, que já é um baque muito grande dentro de qualquer empresa e das famílias também, mas você tem, a empresa normalmente ela vai ter que se descapitalizar para comprar a cota do sócio, né, do ex-sócio, ou então vai apelar para onde, além da descapitalização da empresa, usando do patrimônio, ou até recorrendo aí a bancos. Então, é nesse caso que entra essa apólice de seguro. Luciano, e esse tipo de seguro é acessível para as pequenas empresas também? Para qualquer empresa, Paulo. Para qualquer empresa? Para qualquer empresa. Né? Para grandes empresas, obviamente, a gente fala acima de 3 milhões de reais. Mas para pequena e média empresa, esse valor ele gira, a maioria das vezes, até R$1 milhão. Isso é tranquilamente feito. Né? A diferença é que é feito junto a um advogado de confiança, né, um contrato, onde já se estipula que a determinada apólice, né, vai ser para comprar as cotas daquele sócio que veio a falecer. Então, imagina o seguinte, o primeiro passo é essa empresa familiar, né, entre irmãos, marido e mulher, ela já está pensando nisso, ela já se planejar para isso. Quanto mais cedo iniciar essa conversa... Melhor, é óbvio, claro, né? Você vai se estruturando a empresa e dando um direcionamento, já olhando para o futuro e se cercando de todas essas questões para se blindar. Né? Agora, eu vejo situações na constituição de uma empresa que o contrato social, muitos deles, a gente estava comentando antes de iniciar o programa, ele não tem a visão e a análise de um advogado. Geralmente, muitos escritórios de contabilidade, a grande maioria, né, não estou querendo dizer que os escritórios de contabilidade estão errados, mas assim, são cada um dentro da sua área de conhecimento. Já peguei casos de contratos que é apenas um modelo de contrato social que o escritório de contabilidade foi lá, constituiu a empresa, mas as cláusulas não foram visualizadas de forma a atender a particularidade daquela sociedade. Exato. Né? E que depois, num processo de dissolução da empresa, ou tentar comprar parte de um de outro, era um casal e a mulher se separou e ela tinha o direito de tudo, então, na verdade, ela não estava participando mais do processo, enfim. O negócio descambou justamente porque esse contrato não teve o olhar de uma pessoa especialista, que é um advogado, né? Que eu vejo que é o mais coerente, né? Constituição de uma empresa, contrato social, o advogado que deve fazer, juntamente com o próprio contador, dentro da questão fiscal e contábil. Mas ainda é feito da forma sem muito profissionalismo. Né? Então, isso, com certeza, futuramente, isso pode acarretar. Me veio agora uma dúvida. O próprio contrato social, ele pode constar essa questão dessa cláusula de seguro? Feito um contrato à parte? Aí seria, como o Ricardo falou, nesse momento, sim, que é interessantíssimo você fazer um contrato social com o auxílio de um advogado de confiança. Né? Porque aí sim ele pode colocar nas cláusulas, ele pode colocar inclusive que foi contratado ou que existe uma pólice de seguro. Muito e tudo bom. Isso, obviamente, vai com o embasamento jurídico. Então, mas é importante disso, como o Ricardo falou, é que um advogado, principalmente especialista em direito sucessório, em sucessão empresarial, ele já vai levar esse assunto do seguro em consideração. E isso é certeza.
mas às vezes a grande maioria das pessoas, como o Ricardo falou também, não criticando, muito pelo contrário, os contadores, mas normalmente o empresário acaba fazendo o próprio escritório de contabilidade sem um embasamento, sem um auxílio jurídico. E muitas vezes sem o conhecimento de algo que é relevante pensando no futuro da empresa. Exatamente. Às vezes não sabe que existe um seguro para isso. É um contrato que só visa aquele momento da abertura, né? Mas ele não está visualizando... Olhando o futuro. E é muito normal, muito mais normal do que nós imaginamos, que ocorrem muitas dissoluções de empresa justamente por causa dessas brigas. Que é fato que no falecimento de um dos sócios, nós estamos falando de família, mas imagine duas pessoas, eu e você, por exemplo, somos sócios de uma empresa, se eu vier a falecer, automaticamente, se isso não estiver constando em contrato social, minha esposa vai assumir as cotas dessa empresa, muitas vezes sem preparo algum e sem conhecimento algum do negócio. Isso vai gerar, obviamente, desentendimentos. Então, você tendo, mais uma vez eu falo, uma apólice de seguro de vida empresarial, né, para cobrir essas determinadas situações, vocês vão economizar muita coisa aí, processos que sairão muito caro, inclusive a dissolução da empresa, né, possivelmente. Luciano, me gerou uma dúvida aqui. Esse seguro é só para, pensando na sucessão familiar, só para a empresa familiar, ou ele é um seguro que pode ser feito também entre dois sócios que não são da mesma família? Legal, Paulo. Existem essa modalidade que eu falei que infelizmente pouquíssimas empresas no Brasil, pouquíssimas seguradoras disponibilizam, onde você pode colocar o beneficiário ao invés de um CPF e um CNPJ. Tá? Esse é o detalhe. Agora, entre os sócios fazerem um seguro entre si, colocando, por exemplo, cada um como seu beneficiário, quanto a isso, tranquilo, sem problema algum, qualquer seguradora faz isso. Se ele falecer o Exato. próprio seguro vai lá e compra a cota. Isso, exatamente. Agora, nesse caso específico da empresa, existem ainda modalidades, Paulo, que vão um pouco mais além, tá? Porque às vezes a empresa vê isso como uma despesa, né? Vê o seguro, infelizmente, como uma despesa, e o seguro, ele é a base de qualquer construção hoje, né? O seguro, qualquer planejamento, quando você vai começar uma construção, ou uma obra, enfim, o seguro é a base de tudo, né? Então, mas a importância do seguro é fazer muito bem feito, de acordo com as necessidades e não algo que é enfiado goela abaixo, como a gente ouve muito por aí, né, na troca de uma reciprocidade com o banco, por exemplo, né? Os caras te enfiam ali um seguro goela abaixo sem necessidade. Então, o planejamento de um seguro também é muito importante. É realmente de acordo com a necessidade da empresa. E, como eu falei, muitas pessoas veem um seguro de vida empresarial, no caso, para sucessão, como uma despesa. Entendi. Só que existem modalidades de seguros de vida de sucessão empresarial com resgate. O cidadão, a empresa paga um seguro para os sócios, por exemplo, e esse seguro, futuramente, na sobrevida, isso é importante, não é um seguro somente para a morte. É uma modalidade de seguro onde a empresa pode pagar para os sócios e futuramente esses podem resgatar esse dinheiro na sua parcialidade ou na totalidade, depende do tipo de contrato que é feito. Isso é muito bacana. Vou um pouco mais além ainda. Existem modalidades de seguro, esse é para empresas de lucro real, que eu sei que a grande maioria é lucro presumido, né? Eu sei disso, mas para as empresas de lucro real, principalmente, esse valor ele pode ser abatido como despesa. Né? Isso é importante para bater no imposto de renda. Isso é importantíssimo porque as pessoas desconhecem esse tipo de... E eu vejo assim, empresas de lucro real, por exemplo, supermercadista, postos de gasolina, esses postos, essas empresas, elas constantemente precisam de despesa para que paguem menos imposto, obviamente. Tá? Então, essa modalidade de seguro ela cai como uma luva, porque você pode pagar para os sócios e para os funcionários como benefício. Né? Ele tem essa possibilidade futuramente de resgatar esse dinheiro. Então, é uma oportunidade bacana de que, além de você economizar com imposto, você reter talentos na sua empresa. Então, vou imaginar, então, além de pensar na questão da sucessão, pensar em seguro de uma forma mais ampla, tem a ver com o planejamento até financeiro da empresa, sem Ricardo. Dúvida, sem dúvida. Totalmente. Basta porque Totalmente. O risco da dissolução ou até mesmo os encargos de advocatícios para tratar de um problema que não foi planejado lá atrás, isso vai onerar, obviamente, o caixa da empresa, né? Porque você, às vezes, deixa de investir nessa segurança e vai ficar mais caro lá na frente. Sem dúvida. Né? Então, com certeza, deveria entrar no planejamento financeiro das empresas, justamente porque o momento econômico é um momento totalmente turbulento, né? Cada vez mais a concorrência, novos mercados, novos entrantes, novas novidades, né? Novos
vamos dizer assim, exigências do cliente e do consumidor que você tem que estar se moldando. A gestão, ela é dinâmica. E se o seu contrato é um contrato falho, e não, em contrapartida, a gestão e o planejamento é inexistente, vai se pagar um preço altíssimo por conta disso, não tenha dúvida nenhuma. Exatamente. Tem um exemplo o Luciano estava falando aqui dessa questão da sucessão familiar. A Boticário, já há alguns anos, ela está preparando, ou seja, a franqueadora, a dona da marca Boticário, porque você pega, a Boticário é uma das franquias mais antigas que tem no Brasil, né? E ela é de uma gestão familiar, ou seja, os franqueados é de gestão familiar. Então, é um franqueado que tem 30, 40 lojas de Boticário e por aí vai. O que está acontecendo? Eles estão verificando o seguinte, essas pessoas, os primeiros franqueados, já estão velhos. Tá? Eles já estão praticamente assim... A família vai estar começando a família, e eles estão observando, e eles estão entrando com uma linha de gestão e consultoria para esses franqueados, o próprio Boticário, de fazer sucessão familiar. Olha, interessante. De colocar a continuidade daquelas unidades franqueadas dentro da mesma família, porque esse é o sucesso da rede Boticário. Né? Essa é a marca que eles conseguiram constituir. É uma gestão familiar de Sem cada dúvida. franquia. E é uma pequena empresa Então, cada franquia. começou com o pai, com o vô, e aí passa para o pai, e agora tem aí os netos, a nova geração Y, que eles estão preparando, eles estão fazendo um trabalho de consultoria com os franqueados e preparando a sucessão. Porque o sucesso da marca, segundo eles, é essa gestão de tempos, de anos, que vem com a sua rede. Sensacional. E existe ainda mais uma modalidade também, isso acredito seja para grandes empresas, Paulo, mas é quando determinados executivos, onde a empresa investiu muito naquele executivo, de treinamentos e na própria contratação, ela coloca uma apólice de seguro devido específica para aquele cidadão, onde o beneficiário é a própria empresa. Né? E isso também existe. Porque, obviamente, o investimento em cima daquele executivo-chave, ele foi muito grande. Então, assim, para que esse investimento, caso o falecimento desse cidadão, venha para a empresa para pagar as despesas que tiveram durante os anos. Luciano, o mais importante disso tudo é que é um produto que tem nas grandes empresas e que também pode ser colocado para as micro e pequenas empresas. Totalmente. Ou seja, a mesma forma que é feito numa grande, é feito numa pequena e numa microempresa. Exatamente. Agora tem que ter o acesso à informação. As pessoas têm que conhecer mais sobre isso daí. Você sabe, Ricardo, é também uma pena que pouquíssimos profissionais se especializem nessa área. Né? Nós temos, inclusive até advogados, nós temos poucos aí com conhecimento sobre sucessão empresarial, né, que falem sobre o assunto tranquilamente. E na parte de seguros também. Inclusive, muitos advogados, né, se algum dos parceiros estiver assistindo, né, um grande abraço para vocês, mas existe essa parceria, onde a parte de seguro, eu sou consultado, nós entramos para fazer numa mesa, explicar para a família, que na maioria das vezes é o marido e a mulher, né? A grande maioria das vezes é o casal como sócios, mas vale a pena falar sobre esse assunto, tá? Muito bom. Pessoal, por isso que o Conexão vem conectando vocês a informações que muitas vezes nem a gente sabe, a gente desconhece e é importante para o pequeno negócio, para a pequena empresa que está aí precisando de informações para perpetuar seu negócio, para que seu negócio fique melhor, para que você tenha melhores resultados. E tudo volta sempre em planejamento e gestão, né, Ricardo? Não tenho dúvida. Tudo volta sempre em planejamento e gestão. E fica a dica aí, e né, aí Paulo? fica uma grande dica. Essa informação, sucessão familiar, começar a pesquisar sobre isso e buscar profissionais, assim como o nosso amigo Luciano Tani, que tem o conhecimento dessa questão do seguro contratual, junto com um bom advogado, e começar a discutir essas questões na mesa de reunião das suas empresas, pequena, média empresa, microempresa, e já traçar o futuro, a perpetuidade dela, garantir É importante isso. a continuidade do seu negócio. Tem uma frase muito bacana do Winston Churchill, que eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito de falar ela, é uma figura muito reconhecida, e ele tem uma frase que diz o seguinte, que se me fosse possível, eu colocaria no umbral de cada porta, na fronte de cada homem, a palavra seguro de vida. Porque eu sei que por uma contribuição mórbida podem proteger famílias inteiras de catástrofes irreparáveis. E isso é uma verdade, e as pessoas têm uma concepção, infelizmente, de que seguro de vida é algo caro, e na realidade não é algo extremamente acessível para qualquer pessoa e para qualquer empresa, né, que é o que nós estamos falando aqui. Tá? Então fica aí essa frase. E mais uma vez, obrigado a vocês. Né, o Ricardo, que é um cara sensacional, o Paulo,
que eu admiro já há alguns anos, Paulo. Obrigado mesmo pelo convite aí. Muito bom. E ficamos aqui com mais um programa Conexão da TV Viking. Eu sou Paulo Milreu e voltamos aí, sem você esquecer de assinar aí o nosso canal, dar uma curtida e compartilhar o vídeo também. Até mais. Até logo, pessoal.